Olá, seja bem-vindo aqui ao canal e à página Fé, Salvação e Obras. Durante a semana, na página, através das nossas publicações, nós desconstruímos uma ideia equivocada a respeito de Marcos capítulo 7, de que ali Yeshua teria anulado parte da Torá concernente a questões alimentares. É muito importante nós definirmos este ponto, porque em nenhum momento Yeshua anulou a Torá, seja em parte ou seja completamente, de maneira alguma. Yeshua foi enfático em Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim anular a lei ou os profetas. Não vim para anular, mas para cumprir. E ainda mais, quando nós olhamos o texto em grego, essa palavra que é traduzida para nós como cumprir é a palavra pleruzai, que tem o significado de completar, tornar pleno. Ou seja, ele não veio anular, mas ele veio para trabalhar em cima desta base. Ele veio para completar e para trazer plenitude à Torá e aos profetas. Bom, porém, nós não trabalhamos durante a semana com a questão específica da dieta alimentar, das leis alimentares. E o nosso propósito aqui é justamente isso, é lidar um pouco com esta questão, que é uma questão polêmica nos nossos meios, né? E é uma questão que suscita muitas dúvidas, muitas questões. Mas antes de analisarmos o texto de Levítico 11 e Deuteronômio 14, que são os textos que falam a respeito da dieta alimentar, é muito importante ressaltar que, em Atos capítulo 15, os apóstolos determinaram o seguinte: que nenhum mandamento da Torá pode ser imposto sobre os gentios como uma obrigação e como necessário para a salvação. Pelo contrário, os apóstolos ensinaram e deixaram muito claro que a salvação é uma graça de Deus, ela vem pela graça, mediante a fé em Yeshua. E a observância dos mandamentos, segundo a determinação apostólica de Atos capítulo 15, seria uma construção individual, conforme cada um indo às sinagogas, ouvindo a Torá, ouvindo os profetas, aprendendo, por meio da fé, iria aplicar esses mandamentos na sua vida, conforme o desenvolvimento, o crescimento da fé de cada um. E essa determinação apostólica deve ser observada com rigor. Ou seja, não estamos aqui querendo ensinar que é obrigatório ou que é necessário que você guarde as leis alimentares, porque isso iria contra a determinação apostólica. De fato, a Torá traz uma dieta, traz uma questão alimentar que é importante, que é relevante, que nos ensina, porém, isso não pode ser confundido com legalismo, ou seja, eu tenho que fazer isso porque é isso que a Bíblia manda. Não. Nós devemos ter sempre em mente que todo o nosso relacionamento com Deus deve ser baseado na fé, na confiança daquilo que Ele tem nos dado e de que isso que estamos fazendo é a vontade dEle. Bom, dito isso, se nós analisarmos Levítico capítulo 11, nós vamos ter ali uma série de carnes de animais que são dadas pelo Eterno como animais, carnes que deveríamos nós considerá-las impuras. O termo é justamente este. O que a Torá diz é que estas carnes, estes animais deveriam ser para nós, né, carnes impuras, animais impuros. E aquele que tocar no seu cadáver, ali no versículo 20, ele vai falar, 24, ele vai dizer que até aquele que manusear o seu cadáver, ele ficará impuro até a tarde. É muito importante ressaltar dois pontos que há em Levítico 11. O primeiro é que aquele que come de uma carne impura, ele fica impuro. E impureza não é a mesma coisa que pecado. Existem pecados que trazem impurezas, mas nem toda impureza é pecado. Um exemplo disso, a mulher no seu período menstrual, ela está impura, de acordo com a Torá. Porém, nem por isso ela está em pecado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A questão de pureza, de purificação, de definir o que é puro e impuro, está muito relacionado com a questão do templo e com as coisas sagradas.
Israel foi escolhido dentre todos os povos para ser um povo sacerdotal, para no meio deles habitar o tabernáculo, a Shekinah do Eterno. E por causa deste tabernáculo, por causa dessa Shekinah, por causa da presença do Eterno ali no meio deles, eles tinham que observar algumas questões de purificação, de pureza, né? E dentre essas questões nós temos muitas questões relacionadas a sangramento, relacionadas a doenças, relacionadas à lepra, relacionadas também à alimentação. Então, o comer uma carne impura não é, pela Torá, um pecado em si mesmo, mas é uma impureza, trazia impureza para aquele que comia da carne. Segundo, que esse status de impureza era transitório. A pessoa ficava impura até a tarde. E Yeshua vai ensinar isso, nós falamos durante a semana em Marcos capítulo 7, que aquilo que entra no homem não pode contaminar o homem, porque ele entra, vai para o ventre e logo é lançado fora. E tornando assim este processo de lançar fora livre, limpo desta contaminação, desta impureza, né? E ele vai falar de algo muito pior que contamina o homem, que é aquilo que sai do coração, né? Aquilo que é fruto das suas inclinações, dos seus desejos carnais. Isso sim, de fato, contamina muito o homem. Ele não está minimizando nem desprezando as leis alimentares, não. Ele está colocando a lei alimentar no seu devido lugar. É importante observar? Sim, é importante. O Eterno deu isso como uma recomendação, como algo bom para nós, né? A Torá, no aspecto geral, foi nos dado para a vida, para que pudéssemos viver de uma maneira boa, de uma maneira plena. E as questões alimentares carregam isso, né? Mas por que esses alimentos são considerados impuros? Porque a carne de porco é impura. Será que eu comer carne de porco vai mudar a minha natureza? Não. Na verdade, a Torá não nos explica, não nos dá nenhum entendimento mais profundo a respeito do porquê essas carnes devem ser consideradas impuras ou não. Existe aí alguns que acreditam que é porque no deserto é uma carne mais rançosa, poderia fazer mal e tal, mas não é isso que a Torá traz. Os rabinos entendem que este mandamento da Torá é um mandamento supra-racional, ou seja, um mandamento que está acima da nossa capacidade de compreensão. Por isso, nós não podemos obedecê-la de uma maneira racional, como outros mandamentos, tipo, não furtarás. Eu entendo por que não é bom furtar, eu sei que é uma coisa errada, é uma questão moral, mas não comer carne de porco, eu não entendo por quê. Não existe razão para isso, apenas porque Deus está determinando. Por isso, a obediência a esse tipo de mandamento exige fé e não apenas racionalidade. Exige confiança de que aquilo que o Eterno está dando é de fato algo bom e proveitoso, por mais que eu não consiga entender as razões pelos quais existe aquele mandamento. E existem vários mandamentos na Torá que são tidos como mandamentos supra-racionais e que entram neste mesmo quesito de exigência de fé para a obediência deles, para a assimilação desses mandamentos. Bom, outra coisa muito importante que nós precisamos entender é aquilo que Paulo vai trazer em Romanos capítulo 14, de que essas questões alimentares não podem ser motivo de litígio entre irmãos. E ele fala isso numa questão muito interessante, muito didática para nós, porque na igreja de Roma havia ali um corpo judaico que tinha ali experiências e conhecimento da Torá e que conhecia os mandamentos a respeito das questões alimentares. Existiam outros grupos que tinham também dietas específicas, como era o caso dos estoicos, que não comiam carne de hipótese alguma. E esses estoicos que estavam entrando na fé, Paulo os chama de fraco, né? Porque eles estavam agora recebendo a Yeshua, agora entrando na fé, eram pessoas ainda fracas na fé, pessoas que não tinham tanto conhecimento, tanta profundidade. E esses irmãos, eles estavam se escandalizando com outros que comiam carne.
né? A própria, o Seder de Pessach, ele era comido, e até hoje é comido, um carneiro, um cordeiro ali no meio do Seder, né? Existe a ingestão de carne, e isso para o estoico era um absurdo, era uma coisa fora da realidade. Então o que ele traz ali em Romanos capítulo 14 é que nós não podemos usar as questões alimentares para litígio, para briga, para discussão e julgar uns aos outros, né? E ele vai dizer assim, que por ele, tem certo por ele, em Cristo Jesus, de que nenhum alimento é impuro por si mesmo. E isso está completamente de acordo com o que a Torá ensina. O que a Torá traz é que essas carnes, dadas em Levítico 11, devem ser impuras para nós. Não há uma impureza intrínseca no animal, propriamente dita. É nós que devemos considerá-la como impura, né? Dado isso, é importante que você entenda que há sim mandamentos relacionados a questões alimentares, que estão lá em Levítico capítulo 11 e Deuteronômio capítulo 14, são mandamentos que não estão relacionados com pecado propriamente dito, mas sim com uma questão de pureza e impurezas, que essas purezas e impurezas é uma questão transitória, ninguém muda a sua natureza por comer este ou aquele animal, e também que a obediência a esses mandamentos, ele deve ser fruto de fé, de entendimento, de convencimento que vem de Deus a nós, para que possamos, então, aplicá-los na nossa vida. E nunca, em hipótese alguma, esses mandamentos podem ser usados para trazer litígio, para julgar um ao outro, para condenar um ao outro. Nem aquele que come condena o que não come, nem o que não come pode condenar o que come. Todos devemos ter uma lei que é muito maior, que é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Bom, que o Eterno nos abençoe, que você continue acompanhando nossos estudos e até a próxima.